big stadium. Everybody knows Fortuna. We have less fans than other clubs. Less fans than Schalke, less fans than Borussia Dortmund. Normalmente nesses playoffs, o time da segunda divisão não ganha. Ele continua na segunda divisão. E o da primeira se salva, porque tem mais grana, tem mais estrutura. O Fortuna tem o costume de perder em casa. Que Düsseldorf é uma cidade enorme, mas o futebol não é incomparável com a cidade. O Pelé já está no estádio da torcida, que recebeu até ingresso de graça nessa temporada, só para viver esse momento. Começando do começo para você entender exatamente o que o Pelé já está indo atrás por aqui. O playoff de rebaixamento do campeonato alemão é um jogo criado para dar uma emoção final pela disputa de quem vai ficar com a última vaga da primeira divisão do ano seguinte. O antepenúltimo da primeira divisão, ao invés de cair direto para a segundona, joga 2 partidas contra o clube que ficou em terceiro da segunda e quem levar melhor no agregado joga a elite no ano seguinte. Não tem debate, são os jogos mais emocionantes no ano e pode salvar um clube no susto ou curar uma temporada brilhante de um time que quase conseguiu e tá super interessado no acesso. Esse ano, esse lado super interessado é o Fortuna Düsseldorf, maior clube de uma das cidades mais importantes da Alemanha. E olha que eles entendem desse jogo. Em 2012, eles conquistaram um acesso dramático e histórico com uma invasão de campo absurda. Como eu nunca pisei aqui e tô querendo entender melhor como essa parada toda funciona, eu me encontrei com o Kenny, que é um inglês que mora em Düsseldorf há alguns anos. Düsseldorf is a city that I think a lot of people move to, highly paid jobs, so a lot of people kind of gravitate to the city. The city's quite a strange mix. On the one hand side, it's quite rich, a lot of lawyers, regional government, things like this. And then Düsseldorf is kind of built on the working class, really. There's a lot of big factories that used to be here, so there's a real mix of people, I think, in the city. E esse lugar que a gente se encontrou para bater um papo não é por acaso. Bem na beira do Rio Reno, uma paisagem super importante da cidade, fica um tipo de quiosque, que é o ponto de encontro de uma tradição. They'll meet up here on the last home game of the season, have a few beers together, and then all cycle together. So, I mean, hundreds, thousands of Fortuna fans all cycling to the stadium. Justamente por causa dessa tradição, o Kenny me disse que eu tinha que conhecer um dos caras que estavam nessas bicicletas, que também é dono de um bar famoso entre os torcedores e reconhecido na cidade. Düsseldorf says they're a big city, but I think we're comparable to Brazil in cities. We are a small city. In Düsseldorf, normally everybody knows everybody. We have a big stadium. Everybody knows Fortuna. We have less fans than other clubs. Less fans than Schalke, less fans than Borussia Dortmund. E o motivo para isso é bem claro. O Fortuna não é um clube ioiô que sobe e cai todo ano. Ele, assim como alguns grandes clubes do Brasil, chegou a jogar a última divisão nacional até conseguir se reerguer e voltar a ter a atenção da mídia e dos próprios torcedores. Foi uma dessas tentativas de trazer a cidade de volta para o estádio que o clube apostou alto nessa temporada e simplesmente distribuiu ingressos de graça para 3 jogos da Bundesliga 2. O programa, chamado de Fortuna para Todos, rolou com a ajuda dos patrocinadores e lotou a arena nas 3 oportunidades. I went with 2 friends, they've never been to football before. Guy from Honduras, girl from China. 15 minutes, Fortuna's losing 3-0. So it looks like this whole idea is completely gone badly wrong. By 75 minutes, Fortuna turned the game around, winning 4-3, and the whole stadium's going crazy. So this now, Fortuna for Allah couldn't go better. Um clube disposto a dar ingresso de graça e com uma torcida fanática. Foi isso que o Misha garantiu que eu ia ver nos próximos dias, no contexto de que, para eles, é literalmente o jogo da vida. Hoje o Fortuna joga contra o Bochum no primeiro jogo dos playoffs e o Misha convidou a gente para colar aqui numa concentração de torcedores do Düsseldorf. Entre esses caras eu conheci o Léo, filho de baiano, mas criado a vida toda em Düsseldorf. E claro, torcedor do Fortuna. Mais ou menos qual é o planejamento? Vocês saem daqui, pegam um trem... Exato. E daqui, os fanáticos da claque, do Fortuna, já pegaram o trem antes, que o trem deles eles reservam já uma semana antes, que só eles podem entrar, com as bandeiras, com a batucada, com tudo. E nós, depois a gente fica pegando um trem depois do outro.
Fora do campo, a reunião dos torcedores, a organização da caravana, tudo parece nos conformes. Mas dentro do campo, pelo menos da perspectiva de quem vive e torce pro clube, a tensão parece maior do que a expectativa. Düsseldorf é uma cidade enorme, mas o futebol não é comparável com a cidade. In the last 10 seasons, I think 7 times the team already in the Bundesliga has won the game. But this is the best Fortuna team I've ever seen in the 12 years here in Germany. O Fortuna tem o costume de perder em casa. Quando a gente joga fora de casa, se vier, por exemplo, o melhor time do Brasil, vamos supor Flamengo. Se o Flamengo vier e tivesse uma cidade cá, a gente ia ganhar fora de casa. Pode ser que for titular, Fortuna ganha fora de casa. Mas dentro de casa sempre perde. Pode ser o pior espermatozoide. Longe do estádio, mas acompanhando de um bar na cidade, a tal força fora de casa foi real. O dia do jogo mais importante da temporada para pelo menos 2 clubes de Bundesliga é uma segunda-feira. E apesar de ser destaque do jornal local, é um dia normal de trabalho para muita gente aqui. Uma dessas pessoas é o Murilo, host do Peleja, que passou um tempo aqui na Alemanha com a temporada do Subculturas e entende melhor o que esse placar absurdo desse primeiro jogo pode representar e o contexto que ele entra. Cara, você já fez filme com time de Série A, time de Série B, tem muita diferença de potencial? Aqui na Alemanha, como em várias ligas pelo mundo, a Série B é nivelada mais para baixo, a segunda divisão, né? Mas o Bochum, por exemplo, temporada passada, ele penou para ficar na primeira divisão. Foi difícil. Ganharam do Leverkusen na última rodada por 3-0. O Leverkusen que estava mal na época, né? A gente tá falando de um clube muito tradicional. O Bochum nasceu praticamente com a Bundesliga e foi cair só em 1995 a primeira vez. Então joga sempre. Joga sempre, é mais cascudo de primeira divisão e é o que a gente tava trocando ideia mais cedo, né? Normalmente nesses playoffs, o time da segunda divisão não ganha. Ele continua na segunda divisão. E o da primeira se salva, porque tem mais grana, tem mais estrutura, apesar de que é decidido na casa. Vai ser decidido aqui em Düsseldorf. Aqui em Düsseldorf, e por isso que a gente tá aqui. E ali está a torcida do Bochum, que hoje precisa praticamente operar um milagre para permanecer na primeira divisão, mas mesmo assim vem em peso para apoiar o clube. Esse 1-0 no placar, dá pra ver que a galera que tava super otimista, uma puta euforia aqui na arquibancada, dá pra sentir que tá um pouco mais tensa, um pouco mais ansiosa, porque com 1-0 pro time visitante, parece super possível eles alcançarem o placar e essa promoção não rolar hoje.
a sensação que dá é no mínimo estranha. 50 mil pessoas caladas, esperando um resultado, esperando uma festa, e o do outro lado vendo um milagre praticamente. Saindo do estádio, até com essa chuva, parece que tudo combinou para dar errado pro Fortuna Düsseldorf hoje. Para quem conhece bem e até viveu a luta contra o rebaixamento no Brasil, sabe como cada rodada é pior que a outra. Agora imagina ter que resumir sua temporada toda a 2 jogos e ver uma virada dessa dentro da sua casa. Esse cenário ainda é um pouco distante do futebol brasileiro, mas com certeza mostra uma perspectiva que nem eu, nem ninguém que foi à Mercosur Arena vai esquecer.